Bom dia, que Deus abençoe a todos, que vão assistir esse vídeo. Eu peço a vocês mais uma vez que não é inscrito ainda nesse canal, que se inscreva, Não paga nada, não custa nada, ajuda aí a gente está divulgando mais a palavra de Deus. E aí se inscreva, toca o sininho, Para que esteja recebendo quando chegar um vídeo novo, você está sendo avisado, para que nós estejamos compartilhando a palavra de Deus. Sempre gosto de falar, sou um seguidor do pastor Finis Dake, falecido em 1987, seguidor do pastor Moabel, com o qual eu tinha contato através da internet. Faleceu dia 3 de janeiro de 2022, Pastor Moabel era mais novo que eu alguns meses. Eu sou de 47, eu sou de julho de 47 e ele de 14 de agosto de janeiro de 48, Morreu dia 3 de janeiro de 2022. Então sou seguidor dele, a minha Bíblia de estudo é a Bíblia Dake, Eu tenho outras Bíblias, aqui estou com a Bíblia, eu até ganhei essa Bíblia ontem. Essa Bíblia eu ganhei ontem, entendeu? A King James, Eu ganhei ontem, minha filha me deu essa Bíblia. Ela sabe que eu vivo em cima de uma Bíblia, entendeu? Então, é isso aí. Mas eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos aqui um assunto, porque poucos dias atrás eu vi uma pessoa, um cara muito inteligente, muito preparado, muito estudado, na denominação dele, ele é uma autoridade. Eu não vou citar o nome, porque não é legal citar o nome de ninguém aqui. Mas ele estava num bate-papo na internet, numa live com a outra pessoa, também muito entendido. E eles falavam sobre a igreja passando pela grande tribulação. A igreja, segundo esse homem, que é uma autoridade muito forte na denominação dele, na igreja dele, muito preparado, cheio de diplomas, e ele defende a ideia que a igreja vai sofrer a grande tribulação. A igreja vai estar na terra, na grande tribulação, vai estar passando. E essa grande tribulação não deve demorar muito. Jesus não deve demorar a arrebatar a igreja e retornar também para o governo milenar dele. Esse homem ele defende a ideia que o milênio não é literal. Para ele nós já estamos vivendo o milênio e não é a visão que eu tenho e que quem segue a doutrina do Finis Dake, do Moabel, ensinamento, não doutrina, a doutrina é bíblica. Nós seguimos a Bíblia. E a Bíblia nos deixa margem, muito clara para nós pensarmos que a igreja não vai passar pela grande tribulação. O argumento que ele usou para falar que a igreja deve passar pela grande tribulação foi justamente que os primeiros cristãos eram perseguidos, No tempo do Coliseu, as pessoas eram jogadas na arena para os leões comerem, Os perseguidores, eles dos cristãos colocavam combustível, que era o azeite na época, colocavam combustível no corpo das pessoas. A cidade era iluminada com fogo dos corpos queimando. E as pessoas naquela época, na fila para ser mortos, eles cantavam louvores. Então ele defende essa tese que a igreja vai passar pela grande tribulação, porque Deus deixou os cristãos passarem por esse sofrimento no passado e que até hoje acontece.
Aqui no nosso Brasil, nós somos livres para pregar o Evangelho, mas tem países aí que cristãos estão sendo mortos por causa da palavra de Deus. Cristãos estão sendo mortos mesmo, estão sendo encostados na parede, estão sendo fuzilados, estão sendo enforcados, decapitados. Isso acontece até hoje. Mas o que eu gostaria de explicar aqui é o seguinte: esse argumento não é válido para dizer que a igreja vai passar pela grande tribulação. Porque Jesus preveniu aos cristãos, aos seguidores deles, das perseguições que ia ter pela pessoa, pelos homens que não aceitassem o Evangelho, que não aceitassem Jesus. Então há uma diferença. O que aconteceu no passado e acontece hoje ainda é justamente a ira dos homens, dos incrédulos, daquelas pessoas que rejeitam, porque tem pessoas que rejeitam o Evangelho, mas são pacíficos. Eles rejeitam, simplesmente eles não querem o Evangelho, mas eles não perseguem. Mas tem aqueles que perseguem, como era Paulo antes de se converter. O apóstolo Paulo, antes de se converter, lá em Atos capítulo 9, fala que Paulo respirava ameaças e mortes. Paulo mandava prender, mandava matar. Ele tinha uma autoridade do sacerdote lá para sair e prender, né, aquelas pessoas que estivessem seguindo a Cristo. Então Jesus nos preveniu sobre essas perseguições. Estevão foi apedrejado, né, no comecinho do cristianismo. Tiago foi morto, né? Tudo por causa do Evangelho. E assim por diante, Paulo, o Pedro, todos, o único apóstolo que teve uma morte natural, entre aqueles apóstolos que Jesus escolheu, porque hoje tem apóstolo por todo lado, que não é apóstolo coisa nenhuma. A Bíblia fala dos 12 apóstolos, né? Então, hoje o pessoal se intitula apóstolo, estão enriquecendo as custas disso. Mas os apóstolos todos, a não ser João, todos tiveram morte, foram mártires. Então isso aconteceu e ia acontecer. Mas eu vou ler aqui um texto que está na Bíblia, no Apocalipse capítulo 6, a partir do verso 12, que está escrito o seguinte: havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra. O sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si seus figos verdes, abalada por um vento forte. O céu recolheu, e como um rolo, e todos os montes e ilhas se moveram dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, todo servo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, dizendo aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque é chegado o grande dia da ira. Quem poderá subsistir? Então, há uma diferença da ira dos homens perseguidores do cristianismo, que isso aí Jesus nos preparou para isso. E da ira de Deus, da ira do Cordeiro. Jesus ama a sua igreja. Jesus não está irado com a igreja. Jesus pode estar irado com os falsos apóstolos, com os falsos pregadores, com os falsos profetas,
com os falsos crentes. Esses podem sim ficarem por aí e experimentar da ira do Cordeiro, mas isso não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, Cristo ama. Cristo ama a sua igreja. Cristo ama seu rebanho. Cristo não está irado com a igreja, não. Com a igreja verdadeira de Cristo, dele, que ele levantou. Cristo não está irado com ela, não. Cristo morreu na cruz por essa igreja, para levantar essa igreja, para salvar toda a humanidade. O que nós temos que fazer é pregar o evangelho verdadeiro, parar com essa palhaçada que está sendo pregada aí. Poucos dias atrás agora eu assisti uma live ao vivo, né? E o pastor pregava que os demônios invadiram os púlpitos. Os demônios, é isso mesmo que você está ouvindo. Os demônios invadiram os púlpitos. E pessoas estão cantando, pregando, louvando, mas é demônio que está fazendo isso. E a Bíblia nos advertiu, nos fins dos tempos, haverá doutrina de demônio. Demônios não têm corpo. Como que ele ia trazer uma doutrina? Através do corpo de pregadores que não têm compromisso com a verdade, que não têm compromisso com a palavra, né? Então, o erro teológico é uma coisa. Você cometer um erro ao pregar, falar alguma coisa, né, que não seria aquilo que era para falar, isso é normal, não é culpa do cara. Mas tem pessoas aí que é instrumento do diabo, que está nos púlpitos, pregando, torcendo a palavra para ganhar dinheiro, enchendo a igreja, mas não está levando a verdade. Né? E enche a igreja e enche o bolso. Né? Nada contra o pastor viver do evangelho. Se ele não trabalha, ele devia trabalhar, mas se não trabalha, vive por conta do ministério, ele precisa de comer. Mas ele tem que entender, né, que a igreja é uma instituição sem fins lucrativos. Mas acontece que hoje está sendo fonte de muito lucro, muito ganho, né? E sobre essas pessoas, eu acredito que a ira do Cordeiro está sim sobre eles. Pastores que estão andando de carro importado, com dinheiro de quem anda a pé, com dificuldade para tomar um ônibus, pegar uma lotação, né? E andando de carro importado com o dinheiro dessas pessoas. Morando em mansão, com o dinheiro de quem paga aluguel. Sobre esses, eu acredito que a ira do Cordeiro pode sim ser derramada. Esses podem ficar aí. Mas não é a igreja de Jesus. Essa não é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus é aquela que dedica a sua vida para Deus, né? Então a igreja não vai passar pela grande tribulação. A igreja não vai passar porque há uma diferença entre a ira das pessoas incrédulas, dos perseguidores contra os cristãos e a ira de Deus contra aqueles que não quiseram receber Jesus como Senhor e Salvador. Então, a ira de Deus, a grande tribulação que vai acontecer, né, é justamente a ira de Deus derramando sobre as pessoas. Como eu li aqui, vou ver aqui no versículo 21, capítulo 21, parece também, aqui, quando fala da Nova Jerusalém, né? A cidade santa, a noiva do Cordeiro, no versículo 21, capítulo 21, versículo 9 em diante, diz o seguinte: Veio a mim um dos 7 anjos que tinha 7 taças
cheia das últimas 7 pragas, e disse-me, vem e lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Eu volto a dizer que a noiva do Cordeiro não é a igreja, é a Nova Jerusalém. Então aqui você vê, João também vendo, né, um anjo que tinha as 7 taças, melhor, um dos anjos, dos 7 anjos, que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas. E disse-me, vem te mostrarei a esposa do Cordeiro. Aqui está falando de praga, não está falando de perseguição de homens, né, que não aceitaram, não. Os homens, no passado os cristãos foram perseguidos de uma forma muito severa, foi jogado na cova dos leões, né, na arena, né, para morrer pelos leões, não é na cova, né, a cova foi outra coisa, né, foi jogado na arena ali, era queimado, ali era a ira dos perseguidores, não é a ira de Deus. Isso nós podemos passar ainda. A igreja pode passar por perseguições. Nossos governos não estão longe de acontecer isso. E no nosso Brasil, haver uma revolta aí governamental contra os crentes, porque dizem que a Bíblia, entendeu? Ela é homofóbica, é não sei mais o que lá e tal. Pode acontecer perseguição contra nós, sim. Mas isso não é a grande tribulação. Isso nós podemos passar, sim. E não está difícil de acontecer isso, não. Deus querer tirar a Bíblia da nossa mão, de querer não deixar mais pregar contra o pecado. Isso aí não está difícil acontecer. Mas a grande tribulação é a ira de Deus, que vai descer sobre aqueles que não tiverem recebido Jesus como o Senhor de sua vida. Se você não recebeu ainda, é hora de você pensar nisso. Né? Jesus é o único caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, só Ele salva, só nele é a salvação. A sua religião não te salva, né? A sua religião é mais fácil ela te condenar, porque ela ensina tanta coisa errada para você fazer e você faz pensando que está agradando a Deus e está aborrecendo a Deus. Né? Então receba Jesus como o Senhor de sua vida hoje, tranquilize sua mente. A igreja não vai passar pela grande tribulação. A igreja não conhecerá o anticristo. A igreja não verá o sinal da besta. A igreja será arrebatada antes, né? Quando a ira de Deus for derramada sobre a terra, a igreja estará celebrando as bodas do Cordeiro. Amém? Que Deus abençoe a todos e até a próxima. E que Deus abra seu entendimento e vocês sabem entender. A igreja não passará pela grande tribulação. A grande tribulação é a ira de Deus, é a ira do Cordeiro. E Jesus ama a sua igreja. Amém? Até a próxima.